novidades em dois sentidos. Uma delas, a gente ainda não tem a resposta completa. A outra, a gente chegou só hoje à resposta completa. Tem novidade sobre a renovação de Fábio e tem novidade também sobre o Ceará. Liberar ou não liberar? Aí o Vitor Lessa fala que o Ceará vai liberar ingresso Fluminense. Aí o Diário do Nordeste tem entrevista do diretor de operações do Ceará falando que não vai liberar a carga de ingressos. Quer entender tudo isso? Simbora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like embaixo. Se você gostar aqui do canal, você se inscreve, beleza? E vamos embora direto logo pro assunto, pra gente poder falar primeiro sobre renovação de Fábio. Essa é uma informação exclusiva aqui do canal e é sempre bom lembrar, né, como que funciona a informação exclusiva, porque eu sei que vocês não são jornalistas, vocês não precisam entender 100% disso. Uma informação exclusiva é uma informação que você publica primeiro. Eu posso ter essa informação, como eu já tinha essa informação há um pouco mais de 3 semanas, e não tinha publicado ainda porque não tinha conseguido confirmar, enfim, faltava uma coisa ou outra. Eu ter essa informação antes não faz essa notícia ser exclusiva minha, né? Uma informação exclusiva é que você publica primeiro e que você tem, só você tem, senão perde-se o sentido do exclusivo. Como eu vou, por exemplo, situar na questão do Ceará, né? Se a notícia da renovação de Fábio, por sinal, fui eu que também trouxe de maneira exclusiva aqui no canal, quando ninguém esperava a contratação, eu até trouxe ali e bati nessa tecla ali eu falo muito bati nessa tecla, né? Mas eu bati muito ali na questão do contrato, de que era 1 ano, de que nada impedia de renovar e que inclusive tinha uma cláusula, essa informação eu também trouxe na contratação, de que tinha uma cláusula de renovação automática. Existia ali uma cláusula de renovação automática. Qual é o detalhe que eu trago agora? Os pormenores dessa cláusula. E aí por isso que eu tô colocando aqui agora, porque está chegando. Vamos lá. Fábio, quando veio pro Fluminense, ele queria um contrato de 2 anos, e o Fluminense preferiu fazer esse contrato de produtividade, entre aspas, né? Qual que era o contrato de produtividade? Fábio dependeria de jogar como titular 70% das partidas do Fluminense no ano de 2022. Se Fábio fosse titular em 70% dos jogos de 2022 do Fluminense, ele teria o seu contrato renovado. Por que o Fluminense fez isso, né? Qual que é a lógica de se fazer isso com o jogador? Produtividade. Se lá atrás o Wellington também queria 2 anos de contrato e só que era um jogador com um histórico ali de 2 lesões graves, o Fluminense se resguardou, né, entre aspas ali, a gente sabe a análise, né, tô falando aqui só da questão técnica, tá, do contrato. O Fluminense se resguarda disso, se o Wellington passar um tempão do ano machucado e não for nem relacionado, eu não vou renovar com ele pro ano seguinte. Então, naquela cláusula lá, de Wellington ele precisava jogar, não lembro exatamente a porcentagem, mas precisava estar em campo em 70% dos jogos, ele precisava pelo menos estar relacionado no banco de reservas, acho que era isso. Ou seja, você garantia que a sua garantia era de Wellington não ser relacionado, né? Se ele estiver lesionado, eu não vou renovar com ele, se ele ficar lesionado boa parte do ano. Com o Fábio, qual que é a garantia que o Fluminense tem? De que ele está sendo extremamente útil pro ano que vem. Se Fábio é titular e o entendimento hoje, porque assim, eu tô falando porque essas cláusulas sempre levando, mas assim, estão relacionando só pra renovar o contrato. Assim, pelo amor de Deus, mas não seja esse cara. Porque a tentação é muito grande chamar esse cara de burro, assim. Porque o cara que fala que estão relacionando o jogador só pra ele renovar, quem tá relacionando pra ele renovar? É o mesmo cara que pode renovar. É só ele assinar um contrato e assinar e renovar, mesmo sem bater os 70%. Não é que se não bater os 70%, Fábio não renova. É que se bater os 70%, Fábio renova automaticamente. E se não bater, pode negociar. O Fluminense pode entender que ele foi reserva durante o primeiro semestre todo e na reta final ele assumir a titularidade, vai ser importante ano que vem. Aí assinava a renovação. Então, vale esse toque, né? O Fluminense, a intenção inicial quando fez esse contrato era garantir que Fábio seria útil no ano que vem. Inclusive pode ser útil no ano que vem como reserva também, mas foi titular. Sobre os números, né, 70%.
ele tem uma readequação salarial ali, né? Muda alguma coisa. Não é um aumento muito grande, até porque na época que Fábio veio, os salários que ele recebeu aqui eram, por exemplo, nas bases do que o América Mineiro tinha oferecido a ele, né? Que ele tinha uma negociação com o América Mineiro, o Fluminense conseguiu efetuar a contratação, atravessando, né, entre aspas, essa contratação. Acertou com o Fábio. Então nunca foi um salário alto, assim, o de Fábio aqui no Fluminense, apesar dele ganhar um salário alto no Cruzeiro. As bases salariais permanecem muito próximas. E o Fluminense garante o Fábio pro ano que vem. Sobre os números, né, que eu tinha prometido falar aqui. Ele vai pro ano que vem, garante essa renovação pro ano que vem, caso chegue a 70% dos jogos do Fluminense no ano. O que isso quer dizer? A gente não sabe exatamente o número, porque o Fluminense ainda tem a Copa do Brasil, que tem um número variável. O Fluminense, nesse momento, tem 43 jogos nessa temporada. Ainda tem mais um de Copa do Brasil, que iria para 44, e ainda tem, de campeonato brasileiro, ainda tem mais 4 do primeiro turno e 19 do segundo turno, 23 jogos. Ou seja, o Fluminense hoje ainda faltam 24 jogos para acabar a temporada, no mínimo, que daria um total de 67 jogos da temporada. 67, né? 67 partidas, dividido por 100, multiplicado por 70, dá 47 jogos. Se Fábio atingir 47 partidas, ele renova automaticamente. Só que isso pode mudar. Isso pode ser 47, 48, 49, depende da... Porque se o Fluminense for aumentando as fases da Copa do Brasil, obviamente, aumenta o número de jogos, aumenta o número de jogos para você chegar a 70%. Mas em torno de 47 jogos. Quantos jogos Fábio tem? 33. Ou seja, em resumo, considerando que a gente passa do Cruzeiro, né, Fábio precisaria ainda fazer mais cerca de 15 jogos. Cerca de 15 jogos como titular até o final do ano para ter a sua renovação automaticamente. Beleza? Se, por exemplo, ele não fizer, perder a posição e fizer só 10 jogos, o Fluminense pode negociar com ele tanto para renovar quanto para não renovar. Pode acontecer, tá nas mãos aí do Fluminense e do jogador. Se ele fizer esses em torno de 15 jogos a mais, chegar a 70% dos jogos do ano, como titular, é importante bater nisso, o Fluminense aí sim é obrigado, tanto o Fluminense quanto o Fábio, a renovarem o contrato para 2023. Entendido? Mais uma exclusiva aí sobre esse assunto. Vamos pro assunto agora do Ceará. Mas antes vou falar rapidinho do OneFootball, né? Afinal de contas, tem que pagar as contas aqui do canal. E não só por isso, porque essa época, agora, já falei de Fábio, o Fluminense já efetuou aí 2 contratações, né? Tá já praticamente fechado, mas esse assunto da despedida de Fred tá gerando muitas notícias. O Fred tá alucinado no Instagram do Fluminense lá, siga o Instagram do Fluminense. Você vem entrevistando o Gum, Thiago Neves, Rafael Sobis, tá doideira lá. E vale a pena você baixar o OneFootball, pra você ficar antenado nisso tudo, assim. Teve várias histórias legais ao longo dessa semana. Vão ter mais ainda. Até esse desdobramento da questão do Ceará é importante você ter. O OneFootball é um aplicativo de futebol que tem notícias, por exemplo, sobre o Fluminense e pode chegar notificação no seu celular. Então, recomendo. Beleza? Vamos falar do jogo contra o Ceará. Bem, a partida contra o Ceará, e eu tô olhando aqui porque também ainda estou apurando, né, sobre essa questão, mas a partida contra o Ceará ganha um novo contorno. Por quê? Vamos na ordem da notícia, né? O Fred chegou a falar no Instagram, em algum momento ali, que o Mário Bittencourt estava em contato com o presidente do Ceará para conseguir não ter ingresso da torcida e tal, mas ninguém levou muito a sério. Só que, qual que é a questão do negócio? O Vitor Lessa foi apurar, conseguiu falar, segundo ele, com o presidente do Ceará, o Robson de Castro, e, segundo o Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo, da CBN, tem o canal aqui no YouTube também, canal do Lessa, o Fluminense está em contato com o Ceará, ele publicou isso cerca de 2 horas atrás, que eu estou publicando esse vídeo, está em contato com o Ceará para tentar negociar uma redução da carga de ingressos para a torcida do Vozão, né, do Ceará, e dessa maneira colocar mais tricolores no Maracanã no sábado. E aí ele disse que o presidente do Ceará falou para ele que as conversas estão avançando e os clubes estão buscando uma solução. Ou seja, primeiro, o Vitor Lessa publicou que o Fluminense e o Ceará estão combinando uma redução da carga de ingressos do Ceará para essa partida. Pouco depois, ou mais ou menos na mesma hora ali mais ou menos, o Veridiano Pinheiro, que é o diretor de operações do Ceará,
Ou seja, é quem fala tecnicamente sobre esse assunto, né? O Robinson é o líder do... Né? Mesma coisa do Fluminense quando a gente fala assim, não, o departamento de financeiro falou, é como se fosse o Mário Bittencourt falando. Mas enfim, o Veridiano Pinheiro, diretor de operações do Ceará, falou o seguinte ao Diário do Nordeste. O Ceará não vai abrir mão da própria torcida. Ninguém faz isso e causa uma indisposição com a própria torcida. Pelo regulamento, temos 10% do ingresso. Fizemos um alinhamento com o Fluminense, vamos acompanhar as vendas e olhar a demanda da nossa torcida, perceber quantos ingressos serão vendidos. Isso é o que o Veridiano Pinheiro disse. O que a gente pode ler dessa situação e é o que eu estou tentando apurar aqui. A gente, nesse momento, tem mais dúvidas do que respostas, tá? Já deixo claro. Mas vamos para as respostas. Tá bem claro o seguinte, o Ceará não vai ter público zero no Maracanã. Porque, como o Veridiano Pinheiro falou aqui, cadê? Ninguém faz isso e isso causa uma indisposição com a própria torcida. Tem torcedor do Ceará com voo comprado pro Rio de Janeiro, tem torcedor do Ceará que mora aqui no Rio de Janeiro e que, por exemplo, é sócio vozão e o cara fala, pô, sou sócio quando vai ter jogo. O Maracanã talvez seja o estádio. Talvez São Paulo pelo custo, um pouco mais barato, mas o Maracanã provavelmente é o estádio que os torcedores, principalmente do Nordeste, mas do Sul também, mais gostam de vir como visitante, porque você tem uma viagem pro Rio de Janeiro, e a gente mora no Rio de Janeiro, não moro no Rio, mas moro perto aqui do Rio. A gente esquece do quão turística é a cidade, então é aquela viagem que o cara quer ser cão de futebol, ou a mulher quer ser cão de futebol, dá pra trazer o cônjuge que não manja muito, porque a viagem já é maneira pro Rio, então assim, isso é normal. Vão ter muitos torcedores alvinegros do Ceará vindo pra cá. E tem muitos cearenses também que moram em Volta Redonda, em São Paulo, etc. Vão pegar o carro pra poder vir também pro Rio. Então isso o Ceará obviamente não vai abrir mão. Ah não, mas eles ficam com a capacidade total na volta e a gente fica com a capacidade total aqui. Não, assim, primeiro que o tricolor, né, que mora lá em Fortaleza vai ficar puto também, com razão, porque não vai poder ver o jogo contra o Ceará. E segundo, que pra eles isso não é interessante, porque é bem provável que o Ceará não esgote os ingressos contra o Fluminense na volta. Eles têm uma boa venda, 35 mil e tal, mas não vai esgotar. Então pra eles não é interessante perder a torcida do Rio e não ganhar o espaço da torcida lá no Castelão. Então o que o Veridiano Pinheiro tá falando isso? Tá falando sobre isso, que não vão abrir mão 100%. Ah, então ele desmentiu o Vitor Lessa? Não, porque o Vitor Lessa falou sobre redução de carga de ingressos. Ou seja, vai ter torcida do Ceará, porém não teria uma quantidade grande de torcedores do Ceará. Diminuiria. A princípio, o que a gente tinha ouvido falar era de algo em torno de 1.500 ingressos. O Veridiano Pinheiro fala o seguinte aqui. Vamos acompanhar as vendas e olhar a demanda da nossa torcida. Perceber quantos ingressos serão vendidos. Ou seja, acompanhar a venda e perceber a demanda se até sexta-feira tiver vendido 200 ingressos, a gente consegue segurar aqui 300 a mais pro sábado, pro cara que vai chegar na hora pra comprar, mas pode devolver 1.000 pro Fluminense. Como que vai ser feito? Aí ficam as dúvidas que eu falei. Como vai ser feita essa operação? Voltam 1.000 ingressos pro portal do sócio do Fluminense? O sócio guerreiro vai ter direito a comprar? Vão 1.000 ingressos ser vendidos na bilheteria? O BEP vai autorizar isso? Como vai ser feito o cordão de isolamento? Mais pra cá, mais pra lá? Tem aquela grade ali. Então assim, são muitas dúvidas que vão pairar no ar sobre isso. Porque o Ceará não vai abrir mão da carga de ingresso, dificilmente vai abrir mão na segunda-feira quando abriu a venda. Então, a gente precisa ter uma noção um pouquinho melhor de como isso vai acontecer. Respostas que serão respondidas, sabe por quem? Pela cobertura jornalística do assunto. Para fechar, um vídeo que eu peguei na resposta, inclusive, do tweet do Vitor Lessa, de um Vasco e Vitória. Olha a torcida do Vitória em São Januário em 99. Outros tempos, né? 99, outros tempos. O Vitória faz um gol, 2x1 em São Januário. É 1x1 ou 2x1, sei lá, mas tava fazendo gol em São Januário. Vitória gosta de fazer gol em São Januário. Alô, 2008! Um abraço! E olha, aí mostra na TV, né, tá passando ali, Belo Bigode, a torcida do Vitória em São Januário. É isso aqui mesmo, é esse pedacinho aqui mesmo, é esse cubículo aqui mesmo. Tem Vascaíno aqui, tem Vascaíno aqui, e aqui tá a torcida do Vitória. Ó o Galvão. Belo bigode, hein, do senhor ali. Acho que vai voltar aqui agora. Olha a torcida do Vitória. Será que não dá pra gente fazer isso com o Ceará? Botar Tricolor? Tem certeza. Tricolor não vai brigar com o Cearense. Acredita, Beppe, por favor. Ó. É duas fileiras, pô, praticamente, pro Ceará
pro Vitória. Outros tempos, né? Obviamente, segurança hoje em dia não permitiria um negócio desse. Beleza? Até a próxima. Valeu.